Sejam bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouco começamos a nossa sexta live informativa, não é? Essa novidade bonita da nossa paróquia, nesse mês que já se iniciou e que tem a nos oferecer muitas graças. Então, quero dar boas-vindas a todos e a todas. Luiz e Mar, boa noite. Eliane, Maria Lúcia, Dona Edivalda, Dona Cleusa, Ormildas, boa noite. Dona Sônia. É isso aí, vamos entrando que daqui a pouco começa. Anderson, só de olho. Dona Lourdes entrou. Seja bem-vinda. Boa noite, Selma. Deus abençoe. Roberto, Neuza, Ione também. Neiva. Sejam bem-vindos. A Nilva também. Vamos aí, daqui a pouco começa. Prometo não falar muito. Formação vai até às 11 da noite só. Josilene, seja bem-vinda. Deus abençoe. Prometo não falar muito. Formação. Vamos lá. Dona Marina. Jacira, Lúcia. Cris entrou. Vamos lá. Rose, boa noite. Ah, Dona Nilza, mãe da Rose. Dona Leila. Pois é, hoje vai ser online. Vamos lá, vamos ver onde vai dar. Valdir entrou, seja bem-vindo. Vamos lá que eu também vou compartilhar aqui no meu.
Eixe, até a paróquia entrou. Flávia, comunidade de São Francisco, seja bem-vinda. Eis-me aqui. Só pra gente ir testando, o áudio tá bom? Se tiver, dá um joinha, que aí a gente vai regulando. Boa noite. Célia, boa noite. Rita, boa noite. Boa noite, Eliane. Pô, moço, essa é a minha segunda live, hein? Desde quando começou, hein, o isolamento social. Vamos ver se hoje... Vamos ver se hoje vai. Nildo, boa noite. Deus abençoe. Ótimo. Doroti, boa noite. Iris Mar, pedindo pela sua sobrinha Renata. Deus abençoe. Deixa eu ver que oração. 7h05. Vamos lá. Ana Lúcia, boa noite. Da nossa comunidade Santa Cecília. Muito bem. Laura. Dona Angélica. Dona Angelina. Deus abençoe, Nildo. Dona Irene, boa noite. Vamos lá. Deus te abençoe, Janaína. Muito bem. Exatamente agora, 7h06. Muito bem. Deixa eu encostar aqui. O espacinho é pequeno. Hoje a transmissão está sendo aqui da Casa Paroquial. Aproveitando, né, para, diante desse dia, a gente poder, como proposta da caminhada de nossa paróquia, esse momento da live formativa, né, a sexta live formativa. E ela vem com a grande proposta, diante de algumas estruturas da Santa Igreja, a gente está cada vez mais bem se formar para bem servir. Né? Porque o cristão ele tem a necessidade de sempre se aprofundar, para que ele possa cada vez mais servir a Deus e como? De modo concreto, servindo os irmãos, a comunidade de fé. Então, queremos fazer desse momento, um momento muito simples, mas com muito amor, com muito carinho. A cada sexta, temos essa oportunidade de partilharmos algo. Como dizia nas missas anteriores, teremos etapas. Então, cada sexta não terá só o padre, terá também os nossos irmãos e irmãs, leigos e leigas, que têm a sua missão de ser luz do mundo e sal da terra, e que colaboram de maneira direta com a caminhada da comunidade. Então, dentro dessas sextas-feiras de cada semana, nós estaremos com essa formação. Hoje, de modo especial, eu fazendo a abertura, não sendo o melhor nem pior, mas fazendo parte da massa, participando com o povo de Deus, para que assim possamos, na luz da palavra, seguir o caminho de Jesus, que foi inspirado por São Paulo Apóstolo. Por isso,
fiz questão de trazer a imagem do nosso padroeiro até aqui, para que ele possa nos ajudar nessa grande caminhada. Uma vez que somos uma recém-paróquia instituída, devemos, ao longo dos nossos dias, dos nossos passos, de cada atividade, e também se perguntando, né, qual é a identidade da nossa paróquia? Qual é a missão? A paróquia ela não pode ser apenas um espaço do acaso, ali, dentro de um território, dentro de um bairro, dentro de uma cidade. Não. Ela é um ponto significativo daqueles que têm sede e sede de Deus. Então, a grande proposta dessa noite hoje é a gente, através das diretrizes gerais da Igreja no Brasil, encontrarmos alguns caminhos também e nos formarmos, aprendermos um pouquinho mais sobre a dinâmica da paróquia. Por isso, não podemos esquecer daquilo que permanece sempre. Céus e terras passarão, mas tua palavra não passará. Paulo, que amou tanto a palavra de Deus, que também deixou o seu testemunho através das cartas paulinas. Então, vamos beber não de uma carta paulina, mas a carta, o livro dos Atos dos Apóstolos, que relata esse momento tão bonito na vida de Paulo, que é o momento da conversão. Então, que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo essa luz da palavra sobre nossos corações. Hoje é sexta, também é um momento importante, diante da oração, da gente agradecer por mais uma semana, pelo dom de nossas vidas, por tudo aquilo que cada uma teve que enfrentar no seu trabalho, um exame médico, algo para resolver na família. Então, é muito da gente agradecer pelo Senhor ter nos dado a grande oportunidade de chegar até aqui e que Ele possa cada vez mais nos sustentar na caminhada. Então, vou pegar aqui a palavra de Deus e que possamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Leitura do Atos dos Apóstolos. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer preso para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado de uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo pararam, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, tomaram-lhe pela mão
e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então pedimos ao Senhor, Deus da vida, que também possamos fazer a mesma experiência de Saulo, ele que escutou o chamado do Senhor em sua vida. Ele que tinha a grande intenção de perseguir a comunidade e que escutou do próprio mestre: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não pergunta por que persegue a comunidade. Jesus pergunta por que o persegue, mostrando assim que ele está no meio de nós. A imagem da comunidade de fé é a presença real do Cristo no meio da sociedade, no meio da comunidade que caminha rumo ao reino definitivo. Que possamos pedir a sua intercessão sobre cada um de nós, sobre os enfermos, desempregados, todos aqueles que passam por todo tipo de tribulação, para que também sejam abençoados nesta noite santa, na qual queremos, através da palavra, crescermos o nosso discipulado e missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, como eu dizia, esse espaço ele tem como intenção sempre o nosso crescimento no discipulado e na nossa missão. Paróquia, que é esse grande porto seguro para a comunidade cristã. Qual é o papel da paróquia? O papel da paróquia é o papel daqueles que vão encontrar Deus, que é esta rocha firme. Por isso que, quando se fala da dinâmica da vida comunitária, a gente deve sempre lembrar de direção. Direção. Isso é fundamental na vida da comunidade de fé. Ter uma direção, para que assim possa compreender tudo aquilo que se realiza, podendo ter, nesse caminho pedagógico, um começo, meio e fim. Muitas vezes nos assustamos na dinâmica pastoral quando algo começa, cumpre o seu papel e morre, né? Se desfaz. A primeira questão que a comunidade, cada indivíduo, eu e você somos convidados a observar, é se ela cumpriu a sua missão. E essa é a grande intenção de cada cristão, cumprir a missão, ser participante do reino definitivo, porque eterno é somente a ressurreição. O reino é eterno, mas a maneira que vamos buscar esse reino aqui, ele é temporal. Por isso que devemos, diante daquilo que fazemos, ou diante daquilo que participamos ali do final de semana da comunidade, fazer algo bem feito. E fazer bem feito é muito além do que estrutura. Fazer bem feito é muito além de estrutura. Fazer bem feito é estar de coração aberto para essa experiência de conversão. E todos nós somos convidados. Por isso que é interessante perceber que a igreja, através dos nossos bispos, eles também traçam uma direção para nós, para que assim possamos, através da nossa realidade, olhando, qual é a realidade da nossa paróquia? São Paulo Apóstolo da Sarutaia. Então, através dessa realidade, conseguir juntar justamente com a direção para falar, olha, a nossa meta é essa. A nossa meta é essa. Então, a Igreja do Brasil, ela promove, as diretrizes gerais. O que as diretrizes gerais? São caminhos e pistas para que as comunidades, as pastorais, cada cristão e cristã possa bem exercer o seu papel de participante. Quem teve a oportunidade de acompanhar as missas neste final de semana vai ver que Jesus ele está dando orientações para os discípulos. Falando, olha, quando vocês forem, vocês vão ter poder de expulsar os demônios. Olha, quando vocês forem,
tomem cuidado, porque eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Jesus também dá uma direção. Não dá para se pensar o caminho de seguidor, o caminho do discipulado sem direção. Nós temos uma meta. A fé não é um salto no escuro, nunca. A fé não é um salto no escuro. A fé é um salto muito firme em Jesus Cristo, aquele que nos guia. E é nessa direção que a igreja do Brasil, ela, no último ano de 2019, desenvolveu as novas diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. Então, é o quatriênio, são 4 anos no qual cada comunidade ela é convidada a mergulhar através dessa proposta de unidade, essa igreja que é una. E ela apresenta 4 pilares para nós. E quais são, primeiramente? O pilar faz nos lembrar a coluna, né? A coluna que é a casa. Toda boa casa, bem edificada, ela deve ter colunas, para que possa sustentar tudo aquilo que vai ser colocado sobre ela. E é assim também a igreja. A igreja, ela se mantém através das suas colunas, dos seus pilares. E que pilares são esses? E para que esses pilares? Para construir essa grande casa. O que faz a gente identificar uma família é a casa. Quem nunca, de repente, passou por uma rua e, olhando para a casa, lembra da família. Olha, aqui mora família tal. Olha, ali mora tal. Por quê? Porque a casa, ela imprime identidade. Ela imprime identidade. Toda a casa. E isso é muito bonito, porque quando a gente traz esse aspecto da casa para a igreja, é justamente para que, ao olharem o templo sagrado, possam identificar pessoas e falar, nossa, olha, esse templo tem uma identidade. E este é o nosso grande desafio, criar uma identidade da comunidade, uma identidade na sua totalidade da paróquia, uma identidade na nossa diocese, uma identidade na Igreja do Brasil. E por isso que temos as 4 colunas, os 4 pilares que irão nos ajudar a compreender todo esse mistério e que podemos, não é? A cada pilar eu vou também trazer para o nosso próprio contexto do dia a dia, diante dessa pandemia, isolamento social. Se a gente parar para refletir, já estamos no 4º mês, entrando há 4 meses dessa dinâmica, na qual tivemos que nos adaptar. Não podemos ficar nessa, mas somos convidados a bem passar por toda essa tribulação. Então, o primeiro pilar que a igreja diz para nós como proposta de evangelização é o pilar do pão. O pão. O pão que é a casa sustentada pela liturgia e sobre a espiritualidade. Liturgia e espiritualidade. Esta também vou deixar para a semana que vem se aprofundar a questão da liturgia, mas a questão do pão. Saulo, se a gente se recordar, Saulo ele vai ter uma experiência. Depois que ele volta a enxergar, ele ceia. Ele ceia ali com aquela comunidade de Damasco. Conversão, nova visão, ceia. Ceia que lembra pão. Tudo está interligado no grande banquete. Esse banquete que para nós se faz o sacrifício de Cristo na cruz, no qual também somos convidados a participar. Paulo, diante da sua conversão, ele faz essa experiência da partilha, faz essa experiência de provar da ceia. Por isso que uma característica da paróquia paulina, que somos nós, é o partir o pão. Partir o pão do céu e o pão da terra. Por isso que temos a dinâmica através do memorial
da paixão, morte e ressurreição, a missa, o grande sacrifício que consagra o pão e o vinho no sangue e no corpo do Senhor. Esta dimensão que Paulo, nas cartas que ele escreveu a tantas comunidades, vai relembrar. Ele vai relembrar. O reino dos céus não é nem bebida nem comida, mas é o corpo e sangue do Senhor. É o corpo e sangue do Senhor. Então, quando nós falamos desta passagem e desse pilar tão importante que é o pão, é para a gente também se recordar que a paróquia ela está estruturada na Eucaristia. Tudo parte da Eucaristia. A Eucaristia não é algo facultativo na vida do cristão. Nunca deve ser. Mas a Eucaristia é o grande pão no qual a comunidade necessita para ter forças para a caminhada. É tão semelhante àqueles exemplos que nós damos na catequese, mas que sempre vale a pena a gente retomar. Fala, você não come? Ah, como? Aí você fala, mas se você vai andar de carro, não precisa de gasolina? Precisa. Então, para caminhar na fé, também vai precisar de um combustível. E este combustível é o pão. E a casa paroquial, ela deve ser sustentada por este pão, que é Jesus. É nessa dinâmica que, desde a festa de São Paulo, nós estamos fazendo essa experiência. A cada domingo, comungarmos do pão. Mesmo não se reunindo como assembleia celebrante, mas estamos comungando do pão, para relembrar, para voltar aos eixos e para ter como grande alicerce, grande coluna das nossas vidas, o pão dos céus, que é a Santa Eucaristia, que é a hóstia consagrada. É muito triste, e agora é um momento oportuno para ressignificarmos a nossa adesão a esse momento. Que muitas vezes podemos trocar a Santa Eucaristia por algo secundário. Vou para a Santa Missa. Mas é muito cedo, 7 horas da manhã. Vamos para a Santa Missa. Não, é muito tarde, 7h30 da noite. Ou seja, a gente vai levando a nossa vida espiritual como se fosse algo facultativo. E a nossa vida espiritual ela não pode ser isso. A nossa vida espiritual deve ser uma decisão firme e um compromisso muito bem acertado para que assim possamos ser sustentados. E aí, trazendo para o nosso contexto, vejamos cada um de nós, seja os irmãos que são agentes pastorais, aqueles que participam de nossas comunidades, nas missas dominicais, nós que tantas vezes comungamos, nós que tantas e tantas celebrações recordamos o memorial da paixão e morte de Jesus, estamos sentindo o baque? Porque não é fácil passar no isolamento social. Exige muita fé, exige muita disciplina, exige muita confiança e esperança em Deus. Então, para nós, que sempre fomos alimentados pelo corpo, não é fácil? Imagine para quem sempre tratou o pão como, tanto faz, tanto fez. Imaginemos. Então, estar diante da fé alicerçada no caminho, ela é fundamental. E isso nos serve para ressignificar, uma palavra que eu gosto de falar muito. Ressignificar o caminho, trazer um novo significado diante das situações. E o cristão ele tem essa capacidade de sempre ressignificar para a vida, sempre ressignificar para a alegria, sempre ressignificar para a eternidade. Portanto, não existe por cristão tristeza eterna, não existe por cristão morte eterna, que tudo se torna novo. Jesus que vai dizer, eis que faço nova todas as coisas. Uma comunidade paulina, ela deve compreender essa dimensão tão importante. Paulo, na sua caminhada, ele vai falar muito isso na carta aos Coríntios. É a questão da ceia, essa ceia bem celebrada, essa ceia que não exclui as pessoas, essa ceia que não fica olhando quem é rico, quem é pobre,
quem é branco, quem é negro, quem é alto, quem é baixo. Não. É a ceia que traz todos, como irmãos e irmãs, para celebrar o memorial da paixão do Senhor, morte e ressurreição. Então, traz esse primeiro aspecto. Um segundo aspecto que nos apresenta, e antes de eu começar, no final eu vou falar os 4, mas no final cada um pode ter uma oportunidade aí. É lógico que não vou conseguir contemplar todos, mas de mandar alguma pergunta, dentro do possível a gente vai responder. Não se preocupem, mas não mandem agora, pode mandar no final, que eu falo, agora manda uma pergunta. Porque como os comentários estão subindo, então a sua pergunta vai se perder, mas a gente deixa para o final. Então, nós temos o segundo pilar, que é o pilar da caridade, caritas, o amor. E que caridade é essa? Os nossos bispos, eles vão dizer que o pilar da caridade é a casa sustentada sobre o acolhimento fraterno e sobre o cuidado com as pessoas, especialmente os mais frágeis e excluídos, os invisíveis. Esta definição é muito bonita. Os mais frágeis, os excluídos e os invisíveis. Por quê? O último. O mais frágil, eu identifico. O excluído, eu também identifico. Mas quando eu me deixo ele se tornar um invisível, aí eu já desconsidero tudo. Já desconsidero, porque eu não o vejo mais. Porque para mim ele é um invisível. E aí lembramos de uma música, que também não sei cantar, não é? Mas aquela, seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E fica pelas ruas como um faminto. E o refrão vai dizer, entre nós está e não o reconhecemos. Um outro refrão vai dizer, para ir depressa para a igreja. Alguém que para ir depressa para a igreja passa diante do mais frágil, transformando ele não somente uma pessoa frágil, mas também uma pessoa invisível. Esta é a grande doença também da nossa atual sociedade. As pessoas se tornaram invisíveis. E como a gente comprova isso? Quando a gente passa por situações e a gente não se questiona, não se compadece. Quando a gente para no Apollo Facine e uma criança de 7 anos vem oferecer bala, vendendo a bala, a gente, com maior naturalidade, fala não ou fala sim, vai lá e compra. Mas a gente nunca para pensar, puxa vida, como assim? Uma criança de 8 anos, 11h30 da noite, está vendendo bala no farol numa grande cidade, que é Guarulhos. Tem que se questionar. Porque quando a gente não se questiona, a gente está transformando aquela pessoa numa pessoa invisível. Ou até mesmo os invisíveis perceptíveis. Porque tem aqueles que a gente transforma em invisível. A gente percebe, mas aí por perceber a gente transforma em invisível. Quando a gente está numa calçada, vê alguém caído na rua e a gente passa para outra. É o quê? Não, que aquela pessoa se torne invisível para mim. E isso é muito sério, porque isso nos afasta justamente dessa caridade. Esta caridade que São Paulo, ele bem pregou. Lembremos das palavras de Paulo. Ainda se eu falasse a língua dos homens, ainda se eu falasse a língua dos anjos. O que seria sem o amor? Amor que significa caridade, caritas, amor. Então é muito importante termos essa percepção da caminhada comunitária. Esta caminhada que, como dizia, ela deve estar atento àqueles que são mais frágeis, os excluídos e perseguidos. E isso podemos muito bem cair nesse mal, de excluir as pessoas. Excluir nas pequenas e nas grandes coisas. Olha, vamos rezar um terço. Ai, padre, mas nossa, é lá da Chatuba, padre. Qual é o pano de fundo quando a pessoa fala isso? Nossa, é de lá. É uma atitude de exclusão. Não é uma atitude de prevenção, é uma atitude de exclusão.
Ou quando a gente fala, nossa, vamos fazer um encontro do grupo de rua ali. Não, padre, mas ali é um industrial. Qual a diferença? É a missão. É um olhar para os mais frágeis, para os mais pobres, para os mais necessitados. Então, não nos permitamos, mais do que excluir e mais do que reforçar a fraqueza das pessoas, torná-las invisíveis. E o segundo pilar, que vem dizer sobre a caridade, vem nessa atenção, o cuidado e assistência para com aqueles que são mais frágeis. De modo concreto, nós temos na dimensão paroquial a questão da promoção humana, a famosa pastoral do quilo. Mas o correto é promoção humana. Eu estou promovendo, porque quando eu dou o alimento para o meu irmão, eu estou promovendo a sua dignidade. O ser humano ele precisa de dignidade. Isso se faz no pão de cada dia, na veste. Por que a gente se escandaliza quando vê alguém na rua todo rasgado, quase nu? Porque perdeu a sua dignidade. Estar vestido simboliza dignidade. E isso nós estamos dando passos significativos. Então, é muito bonito quando, com o gesto concreto que fizemos. Lembremos no Corpus Christi, cada um dando seu alimento ali, e ali criamos um grande montante. Mas esse grande montante também ele não pode ficar estocado. Não pode ficar lá. Lembremos também da passagem do homem que construiu um grande galpão. Construiu um grande galpão. Chegou Deus, falou, louco, hoje mesmo tirar sua vida. E o que ele vai deixar? Às vezes, se nós temos muito, nós devemos partilhar com quem tem nada. Ou com quem não tem aquilo que é suficiente. Até mesmo na questão caritativa. Isso é fundamental. A coisa mais triste nas comunidades de fé, não é um fato, mas são episódios que vão acontecendo em nossas vidas, é quando a gente permite que o alimento não chegue aos mais necessitados. Então, a gente tem sempre policiar. Temos aquilo que é suficiente para a nossa dignidade. Agora é necessário o que fazer com aquilo? Criar um galpão maior para estocar alimentos? Não. Dá para os irmãos. E na dinâmica paroquial, nós temos as nossas irmãs, as outras paróquias, que estão em diversas realidades. Então temos paróquias que têm a mesma realidade que a nossa, temos paróquias que não têm necessidades como a nossa, temos paróquias que têm bem mais necessidades do que a nossa. E aí é necessário se compadecer. Esta grande igreja de redes que se autoajuda, se autopromove através da caridade. Em tudo, amar e servir. E o segundo pilar que os bispos vêm nos apresentar é para que nós possamos compreender, primeiramente, a paróquia como casa. É a minha casa. Não é a casa do padre, não é a casa do agente pastoral, não é a casa daquele que está na comunidade desde quando começou a comunidade, não. A casa é nossa, é minha e é sua. Então, reconhecer a paróquia como essa casa, isso é fundamental. Esta casa que me oferece o pão que sustenta a minha caminhada. Esta casa que me ensina a manifestar a caridade aos mais frágeis, àqueles que estão excluídos, e o excluído ele deve se tornar incluso dentro da comunidade, e aqueles que se tornaram invisíveis. Então a gente vê que a nossa paróquia ela pode dar muitos passos. Imaginar o que nós devemos fazer, muitas coisas. Na dimensão do pão, na dimensão da caridade, para que assim possamos ter vida e vida em abundância. Nós temos agora, vou beber uma água, que falo demais. Nós temos agora o terceiro pilar. Terceiro pilar, que também é a palavra. Esta palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas tua palavra
não passará. E que palavra é essa? A palavra de Deus é a iniciação à vida cristã. Esta iniciação que todos nós estamos inseridos. Não existe ninguém que possa dizer: ah, eu já sou formado na vida cristã, né? Eu já estou formado. Já tenho meu doutorado, meu pós-doutorado em ser cristão. Não, isso não existe. Cristão é cristão sempre e sempre está aprendendo algo a mais. Para quê? Para se converter, para ter uma nova postura, para ser luz do mundo e sal da terra. Então, a palavra é este alimento. Este alimento e que fomos trazer para o nosso contexto é o que está nos mantendo. É a palavra de Deus. Maior parte do nosso tempo nós não estamos mais fazendo as reuniões pastorais, não tem mais. Não estamos mais nos reunindo para fazer festas, eventos, não estamos mais. Não estamos constantemente participando da ceia eucarística e comungando, não estamos mais. Nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas tua palavra não passará. Por isso que é necessário, diante mesmo de uma crise da humanidade, diante da pandemia, a gente olhar e voltar àquela palavrinha que eu costumo dizer: ressignificar, dar um novo sentido, dar um novo valor à palavra de Deus. Quantas e quantas vezes, se a gente fizer um bom exame de consciência, a gente deixou a palavra passar direto, diante ali da missa. Sentemos para a liturgia da palavra. A gente sentava e parecia que desligava. A gente só ia acordar na hora da comunhão. Tem que comungar. Não, a palavra é este alimento que infunde nossos corações. João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, vai dizer: olha, no início era o verbo, era a palavra. E a palavra veio, a sua kenosis, desceu e está entre nós. Se fez carne. A palavra que se fez carne. Isso é muito bonito. A palavra. Tudo aquilo que os profetas, os patriarcas, reis e rainhas pronunciaram pela boca, se tornou carne, se tornou tocável a cada um de nós. Em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo eucarístico, na sua entrega, ali na última ceia. Este é meu corpo, este é meu sangue, fazei isto em memória de mim. Então, este verbo, ele está totalmente ligado ao pão. Pão e palavra. Palavra e pão estão interligados e ninguém separa. Por isso que a nossa atenção é uma atenção atenta à palavra de Deus. No ápice do nosso encontro, e que ápice é esse? A Santa Missa. A Santa Missa é o ápice de tudo, porque junta toda a comunidade que está em missão. Jesus envia, mas Jesus traz novamente para os alimentar. Então é no ápice que eu encontro aquele que tem a missão na pastoral da criança, é no ápice da missa que eu encontro aquela que é da pastoral da pessoa idosa, aquele que é dos jovens. Todo mundo está em missão, mas todos colocam tudo em comum diante da Santa Missa. Por isso que é necessário estarmos com os ouvidos e o coração abertos para essa palavra. Estarmos cada vez mais compreendendo que Eucaristia e palavra estão no mesmo nível. Palavra e Eucaristia estão no mesmo nível. E se estão no mesmo nível, logo deve ser as duas bem introduzidas em nossas vidas, em nossa história. Abraçar esta palavra. A casa que deve exalar a palavra de Deus. Por isso que na dinâmica pastoral, na graça de Deus, iremos voltar em breve, e assim devemos rezar, é lembrar
a pastoral, ela deve ser fundada na palavra. A gente não pode ter uma ação desmembrada, fora da palavra. Seja na nossa postura orante, devemos parar de achar, e isso vale para todos, porque até o padre, eu cometo esse pecado. Às vezes a gente acha que oração é ali, Ave Maria rapidinho, e vamos lá, pessoal, vamos resolver o que tem que resolver. Não, está errado. Sim, beber da palavra, tomar posse dela para bem servir a comunidade. Como queremos servir algo sem conhecer? E a palavra é este grande norte para nós. Este grande manual, não manual na maneira que compreendemos, mas um manual que nos leva à eternidade. Servir bem aqui, aquilo que é temporal, para bem contemplar o que é eterno. E isso se faz na palavra de Deus. Então, a Igreja do Brasil, ela vem trazer este pilar muito importante, que é a palavra. Então, devemos lembrar já o caminho. Palavra, pão e caridade. 3 pilares que a paróquia deve caminhar. Pilar da palavra, pilar do pão e pilar da caridade. E Paulo, que ao longo das suas 14 cartas apostólicas, bem trabalhou cada aspecto. Esses aspectos que foi fazendo as comunidades se animarem na caminhada. Foram as comunidades terem um sentido real de quem é Jesus no nosso meio. Quem é esse Emmanuel, o Deus conosco. E temos o último pilar, o pilar da missão. É impossível fazer uma experiência profunda com Deus sobre o cuidado com as pessoas, com as comunidades eclesiais. É necessário uma atitude missionária, as comunidades eclesiais missionárias. O 4º pilar da missão, ela se baseia no mandato de Jesus. E que mandato é esse? Ide. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. Este é o mandato. Lembremos que a Santa Missa, como ela sempre se encerra? Ide pelo mundo. Ide pelo mundo, ide em paz, ide. O cristão, por excelência, ele é missionário. Ser missionário não é uma opção na vida do cristão, mas é algo impresso. Algo carimbado no seu coração e no seu espírito. E a dinâmica da vida pastoral, ela sempre deve ser missionária. Não dá para ser paróquia de missão sem ir ao encontro. Por muito tempo se imaginava uma estrutura na qual as pessoas só vinham. Venha a nós, venha a nós. Mas é necessário lembrar que também é necessário ir ao encontro. E por que é necessário ir ao encontro? Porque as pessoas não conhecem Jesus Cristo. Porque as pessoas ouviram falar de um tal Jesus. Mas a comunidade, ela tem essa responsabilidade de mostrar que o filho de José, Jesus de Nazaré, é o Cristo, o Filho de Deus enviado no meio de nós. Então é ela que vai ao encontro. É ela que vai ali mostrar a dinâmica comunitária. E isso deve ser, como o Papa Francisco fez a sua exortação apostólica, Evangelho Gaudium, o Evangelho da alegria. Deve ser com alegria. E alegria é muito além do que dar um sorrisão, dar um aperto de mão, dar um abração. A alegria é você ter firmeza, sempre numa perspectiva de esperança, de acolhimento. Às vezes a gente acha que fazer missão é quando as pessoas falam: nossa, participa da comunidade? Participo, mas é tão difícil lá, tem tanta gente, aquela pessoa é difícil. Que anúncio é esse? Que a gente anuncia as limitações. E não que a gente deve esconder elas, mas a gente deve mostrar ali, aquilo que temos de melhor.
E a relação vai mostrar as fragilidades, aquilo que devemos melhorar. É tão semelhante a alguém que está interessado na outra pessoa. De repente, um homem, uma mulher, ninguém chega lá na menina e fala assim, quer saber, eu sou um ignorante, eu sou um bruto, eu sou preguiçoso, não gosto de trabalhar. De repente, o cara é tudo isso, mas ele nunca vai falar. Ele vai apresentar aquilo que ele é como ideal, né? Aquilo que ele é e que tem de melhor. E assim também a comunidade deve se apresentar, aquilo que nós temos de melhor. As limitações que existem, e graças a Deus que existem, porque se a gente acha que não tem limitação, a gente acha que já está todo mundo no céu. Então precisa. Se não tem limitação, para que se converter? Não, temos. E precisamos sempre buscar essa conversão. Mas sempre apresentando aquilo que temos como potencial. E a própria relação, ela vai mostrando as limitações. Para quê? Para separar? Não. Para se autoajudar mutuamente. A maior graça é quando você identifica a limitação no outro e você o ajuda a caminhar. Do mesmo modo, quando as pessoas veem em nós as nossas limitações e nos ajuda a caminhar. E isso na comunidade todos nós temos, né? Sempre temos uma, duas, toda a comunidade que nos ajuda em toda a limitação. Desde as limitações do padre, que a comunidade percebe e fala assim, não, vamos ajudar o padre porque o padre tem dificuldade nisso. Isso é bonito, né? Isso não é vergonha. Porque todos nós estamos no caminho da conversão. E todos nós temos as nossas limitações. Então, quando a comunidade percebe e ajuda o padre a caminhar, o auxiliando, o ajudando, isso é graça. Isso é o reino dos céus entre nós. Isso é missão, porque a gente vai de encontro com as mazelas do padre e o ajuda. Por isso que a missão do padre também é ver as limitações da comunidade. E não para descer a lenha. Não. Isso é ignorância. Ignorância do pastoreio. Não. Não é. É vendo as limitações da comunidade, ele ajuda a comunidade a caminhar. Ajuda a comunidade a dar passos significativos. Não é simplesmente ver aquilo que a comunidade tem de ruim e falar assim, não, então vamos tirar. Não. A gente não pode ficar jogando toda hora água suja com a bacia, com a criança e com o sabonete. Que a gente costuma dizer, esse ditado popular, não é? Jogou água suja com a criança. Mas às vezes a gente faz além disso. A gente joga a água suja, joga a criança, joga a bacia e joga o sabonete fora. E o que nos resta? Nos resta nada. A gente fica na mão. Então, reconhecer o outro e ir ao encontro do outro. Não existe dinâmica pastoral, dinâmica da comunidade que não vá de encontro com as pessoas. Isso é fundamental. Por isso que quando a igreja pensa nessa ideia de comunidade eclesial missionária, é para que nós possamos compreender que dinâmica é essa. Comunidades. Nós estamos inseridos num bairro que, de certo modo, ele já está constituído. Nós não temos mais terrenos para imaginar, vamos fazer uma comunidade aqui. Não, é bem limitado isso. Porque o bairro ele já foi, como disse, constituído, já está criado. Mas é necessário criarmos pontos missionários. Esses pontos na qual a igreja se faz presente na vida do povo. E se a gente observar, agora de um cunho pessoal nosso, da paróquia São Paulo Apóstolo, da Sarutaia, a gente tem muito a oferecer ao povo de Deus. Temos muitos pontos de evangelização para se fazer presente. A igreja não faz missão para ser colonizadora, para fincar a bandeira e pronto, ali, não. Ela vai a um ponto para ser uma presença real do Cristo, uma presença real desta igreja missionária, esta igreja da misericórdia, que o Papa Francisco tanto diz. É este mundo que está em crise. Essa semana, o Papa Francisco dizia algo muito bonito. E falava assim, como podemos pensar uma humanidade sadia, sendo que o mundo está doente? Realmente, como podemos pensar uma
uma humanidade sadia sendo que o mundo está doente. Não dá, é incompatível. Por isso que é necessário, nos passos de Jesus Cristo, compreender. É nestes passos que Paulo, em uma das passagens, vai dizer da espinha na carne que ele carrega. É esse processo das suas limitações, mas também da sua confiança incondicional em Deus. Isto é necessário e fundamental. Então, irmãos, devemos nos apegar a isso, a esses 4 pontos. A paróquia que celebra a palavra, a paróquia que celebra o pão, a paróquia que celebra a caridade e a paróquia que celebra a missão. 4 pontos. Palavra, pão, caridade e missão. E aí, dentro da nossa realidade, devemos observar qual deve ser o nosso passo. Olha, o nosso passo deve ser reforçar a palavra nos nossos grupos, reforçar a palavra nas casas onde o povo está afastado, o povo não conhece a comunidade, ou reforçar esse nosso amor pelo pão. Estarmos em total comunhão, como Jesus diz, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou em vós. Então está em total comunhão com Jesus. Ou não, pensar a comunidade da caridade, essa comunidade que ore para os mais necessitados, essa comunidade que possa iluminar aqueles que estão invisíveis nas sombras de cada esquina, ou a comunidade que é, por excelência, e pega a totalidade de tudo isso, missionária, aquela que se faz presente nos ambientes. Uma igreja que não se faz presente, ela não está sendo fiel ao mandato de Jesus. Isso é básico, é isso. Uma igreja que não se faz presente na vida das pessoas, ela não está cumprindo o mandato evangélico dado por Jesus. Pois todos os episódios de sua vida foram episódios de presença. Jesus se fez presente. E não se fez presente porque simplesmente para agradar. Não, se fez presente para fazer o reino de Deus acontecer. Certo? Então, eu vou tocar uma musiquinha de Paulo nesse momento e a gente pode fazer alguma pergunta e aí a gente tenta responder dentro da possibilidade, não é? Quem sabe aí, vou fazer o possível para responder cada um de vocês.
Bom, se tiver alguma pergunta para colocar, pode colocar aí no que a gente tenta responder. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp da paróquia, perguntando que quantas cartas tem São Paulo. São Paulo, ele... É uma pergunta que geralmente o pessoal faz. São Paulo, ele tem 14 cartas. São Paulo tem 14. Ele faz... E aí essa eu peguei até aqui, que são muitas. Mas São Paulo, ao longo da sua missão, ele escreveu 14. Que é a carta aos Romanos, Coríntios, 1º e 2º, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão e Hebreus, que é autor desconhecido. Então são 14 cartas. Deixa eu ver aqui, deixar uma... Deixar uma pergunta aqui, deixa eu pegar aqui. A Renata, não é? Nessa pandemia, como podemos identificar qual pilar precisamos melhorar? Nossa, hein? Boa pergunta, hein, Renata? Deixa eu ver se tem mais uma para tentar responder o pacotão. Deixa eu ver. Bom, então eu vou responder essa. Bom, é uma boa pergunta porque, de certo modo, nós estamos tendo de maneira, pode dizer, forçada, mas não um forçado porque nós não queríamos, mas um forçado porque a situação nos exige. Nós estamos tendo que realizar as 4. Os 4 pilares, eles estão tendo que ser executados. Não tem como. E talvez seja a maior dor nossa, é porque a gente não consegue realizar esses pilares em plenitude. Então, a gente imagina a paróquia como a casa da palavra. Nós não estamos conseguindo reunir os nossos grupos de catequese, mas podemos ser uma presença real, através do quê? Dos meios de comunicação. Por isso que é bonito ver que cada catequista faz ali a sua live, manda um artigo, Isso é legal. Do pão, a gente não está conseguindo se reunir. A gente faz um memorial da paixão, morte e ressurreição. A gente celebra a missa, mas a comunidade toda ela não está reunida. Então a gente cria esses momentos, uma eucaristia pós a missa transmitida. Então a gente não consegue alcançar a plenitude. A caridade. E aí eu vou chegar nela, mas antes eu já vou na última. A missão de ir ao encontro. Todo mundo está receoso, de ir ao encontro. Se falar assim, nossa, olha, apareceu uma família que está precisando. Quem vai? Fica um olhando para o cara do outro. Porque todo mundo fica receoso. E isso impede fazermos em plenitude. Hoje
o maior pilar, né, que aí vou deixar por último, é a caridade. Né? É a caridade, manter a dignidade das pessoas. Não dá para falar de Deus quando as pessoas estão com o estômago vazio. Não dá. É um grande desafio. E não através de um assistencialismo ali, não é só aquilo, não. Mas através de uma promoção humana real. Porque quando a gente fala de promoção humana, no âmbito da caridade, é para que as pessoas elas possam, ao longo daquilo, se libertar. E se libertar como? Através da sua consciência, através da sua força, do pão de cada dia. Então, a dignidade, através da caridade, é um ponto gritante que a gente, nesse tempo de pandemia, vê que aperta mais. Grande parte da população brasileira vivia do trabalho informal. E aí, como fica alguém que vivia do trabalho informal? Alguém que trabalhava de dia para comer à noite. Ela perde a sua dignidade porque falta algo. Então, a caridade, que é muito além do que uma cesta, a caridade é amar. Esse é o significado de caridade. Amor. Né? O caritas. Então, amar. Amar as pessoas, amar os mais necessitados. Ter a sensibilidade de se perguntar. Algo que a gente nunca se pergunta, não é? Pô, como tá fulano? Tá, eu sei que fulano tá desempregado, mas como ele tá? Esta preocupação, que é um ato missionário, quando ele vai ao encontro, pode se tornar uma caridade, porque vai auxiliar a pessoa, até na palavra, na preocupação. Uma experiência, só para simplificar esta pergunta. Eu fico vendo, e o número dos nossos fiéis são enormes, mas como as pessoas ficam felizes quando a gente pergunta, como você tem passado? Quando do nada a gente manda uma mensagem, bom dia, como você está? Por quê? Porque as pessoas elas se sentem valorizadas. E valor é um símbolo da dignidade humana. Uma pessoa que tem valor. Uma pessoa que não tem dignidade, ela não tem valor para o outro. E isso é um ato de amor. Isso é caridade. Então hoje, no tempo de pandemia, posso dizer que na vida da paróquia, o que pega é a caridade. É algo que a gente tem que sempre reforçar. Caridade, caridade. A sensibilidade para com o próximo. Esse próximo que muitas vezes não é um estranho. É alguém que nós conhecemos e que está ali do nosso lado. Não sei se respondi, mas se não respondi, você pode depois me cobrar uma melhor resposta. Deixa eu ver aqui. Já vou ler 3 de uma vez. Como fazer a seguinte, a Valéria que mandou. Eita, Valéria, é grande, hein? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Como fazer a seguinte associação com relação a estes pilares? Palavra, oração, pão, relações interpessoais, uma vez que Cristo se apresenta no outro. Caridade, que a vida do outro prospere. Missão, somos todos missionários. Ótimo. A Eliane colocou, como podemos levar a palavra aos que estão afastados? Alexa colocou, moro na região dos Pimentas, salve, que eu sou dos Pimentas. Aquele abraço, pessoal da Avenida Juscelino Kubitschek, tamo junto. Seja bem-vinda. Gostaria, por favor, para que o Senhor falasse sobre a questão de levar Jesus Cristo, tendo presente os pilares para os cristãos que apresentam uma visão distorcida que é Jesus de fato. Porque para estes acreditam ser mais difícil evangelizar. Vamos lá então, tentar fazer um pacotão único. A primeira pergunta da Valéria. É fundamental a gente nesse caminho evangélico
Lembrar, o meu santo está tremendo aqui, ele está emocionado. É lembrar o quê? E aí pega uma citação. Evangelho de Mateus, o capítulo 25. Capítulo 25. E que relata o julgamento. Olha, vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Porque tive fome, tive sede, estava nu, estava doente, estava preso e era estrangeiro. Vinde, bendito, porque eu era tudo isso e vocês me acolheram. Vocês me acolheram. E aí também ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque tive fome, tive sede, estava nu, estava doente e fui preso, e vocês não fizestes nada por mim. Ambos, seja um grupo, seja o outro, vai perguntar o quê? Senhor, quando foi isso? E qual a resposta de Jesus? Todas as vezes que fizestes ao menor dos meus irmãos. Mata a questão. Todas as vezes que fizestes ou não fizestes ao menor dos meus irmãos. Jesus que se faz presente. Jesus que é o outro. Lembremos do Evangelho, e aí quero insistir, da semana. Aqui, faz 2 semanas, Jesus insistia: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. E na última vez da passagem, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. Olha a sacada. Eu estou em vós. Jesus está conosco. Jesus que vai dizer: Senhor, quando foi que te vimos? Todas as vezes que vistes o menor dos meus irmãos. De novo, Jesus está conosco. Jesus, quando se aparece para Saulo, a leitura que nós fizemos na oração inicial: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? De novo, Jesus, na aparição, ele poderia ter falado: Saulo, Saulo, por que persegues os meus seguidores? Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Mas não. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus é a comunidade dos cristãos. E faz total ligação com o Evangelho. Eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou em vós. É uma única coisa. Então, quando se apresenta e você coloca uma vez que Cristo se apresenta para o outro, quando a gente compreende isso, a gente tem meio caminho andado. Porque é muito interessante algo que a gente costuma dizer de maneira errônea. A gente fala assim: olha, eu só estou na comunidade porque eu faço tudo isso por Jesus Cristo, não é? Porque eu não faço para as pessoas. As pessoas vêm até orgulhosas falar para o padre: Padre, eu faço muito, mas eu faço para Jesus, eu não faço para as pessoas. Calma aí. Se Jesus está conosco, então como assim? Como ela consegue fazer? Jesus não é abstrato. Jesus é concreto. Jesus é a Eucaristia, Jesus está no povo, Jesus é a palavra, Jesus é o amor, é a caridade e Jesus é a missão. Então não dá para desvincular. E às vezes a gente gosta, na nossa ira, a gente acaba desvinculando. Aqui são as pessoas e aqui é Cristo. Não. É uma única coisa. Quando a gente reconhece isso, a gente consegue dar passos significativos na nossa fé. É um desafio? É. É um grande desafio. Porque muitas vezes os irmãos não correspondem às nossas expectativas. Mas o cristão, ele não age a sua base de fé tendo a perspectiva do outro como garantia. A nossa garantia é o mandato de Cristo. Ide, vos envio. Vocês têm o poder. O Pai falará por vocês. Este Espírito Santo. Então
compreender. Mas isso se torna um desafio. Por quê? Porque muitas vezes, e aí acredito pela reação do nosso dia a dia, as pessoas elas querem servir, mas já confiantes num retorno positivo das pessoas. E nem sempre teremos. Nem sempre teremos. Jesus não teve, na sua totalidade, um retorno positivo dos discípulos. Vira e mexe, os discípulos davam uma mancada ali ou aqui. Basta a gente ver o próprio Evangelho. A gente vê que, de maneira unânime, nem sempre os discípulos corresponderam. Mas eles foram se compreendendo na caminhada. Foram se compreendendo. Então, apresentar Jesus no outro é compreender que ali existe o sagrado. O sagrado habita no outro. Por isso que não podemos aceitar nunca a exclusão, não podemos aceitar nunca o racismo, aquilo que exclui as pessoas, aquilo que vira meritocracia. A gente acha que tudo é pelo merecimento. Tá bom, merecimento é meritocracia, mas todos têm os mesmos direitos, os mesmos acessos? A gente tem que se perguntar isso. Tem que se perguntar. Então, compreender Cristo no outro é compreender esse amor. Esse amor incondicional. Esta união. É uma fala de pai com filho, criança. Quando criança pequena fazia alguma travessura, a gente fala assim, olha que Deus fica triste. Se a gente vê na perspectiva que o Senhor está conosco, sim, o Senhor fica triste. Porque estamos violando a nós mesmos, que somos esse templo de Deus no meio de nós. E que se torna um grande desafio diante de uma sociedade que muitas vezes se esquece do outro. Uma sociedade muito do eu. Aí vai de encontro com o que o Papa dizia. Não dá para pensar numa humanidade sadia, sendo que o mundo está doente. As nossas mentalidades estavam doentes. Tudo é necessário trazer um novo sentido. Certo? A resposta da Eliane, como podemos levar a palavra às pessoas afastadas? Bom, é simples. É ir ao encontro. E aí uma pegadinha para responder essa pergunta. Como se chama, antes da pandemia, como se chama a pessoa que sentava do seu lado direito e esquerdo? Onde ela mora? Quem é a sua família? Como ela tem passado? E isso todo mundo é desafiado, até o padre. Aquela pessoa que eu sempre cumprimentava ali antes da missa, perguntava como estava. Faz quanto tempo que eu não converso com ela? Que manda uma mensagem, que faça uma ligação? É necessário. Então, como ir ao encontro dos mais afastados? Indo ao encontro. Não é uma receita de bolo, é algo muito concreto. Ir ao encontro. E ferramentas nós temos muitas. Seja o presencial, que hoje nós estamos mais limitados, mas seja as maneiras... A gente manda tanta... É um mundo, o WhatsApp, Facebook, é um mundo... Desculpem, é um mundo de informação. É um mundo. Mas quantas vezes a gente usa essas ferramentas para realmente ir ao encontro do mais afastado? Mandar uma mensagem. Você está bem? Está vivo? Como tem passado a família? A maneira é ir ao encontro. Pronto. E ir sem medo. E garanto que a nossa ida pode mudar muitos corações. E muda. Respondi, Eliane. Alexa. Bom, Alexa, isto daí está desde quando Jesus veio à Terra. Convencer mentes distorcidas. Isso é um desafio. Mas, lembremos, eu falei uma palavra, enquanto estava explicando um dos pilares, cristão é colonizador não, hein? Às vezes a gente acha que ser cristão é ser colonizador. Ser cristão não é ser colonizador. Ser cristão é ser evangelizador.
E quando você traz esse aspecto distorcido, ele é um leque de possibilidades. Ele é um leque, é algo muito amplo. A distorção, ele é algo porque assim... E por que eu digo isso? Porque nesse exato momento pode ter alguém participando da nossa live e achando que eu estou distorcendo tudo. Porque a distorção, ela tem que ir na essência. Né? Mas algo que é uma pista para nós. Quando a pessoa começa a distorcer os aspectos do Cristo, quando ele começa a querer trazer para ele, achar que ele é o interpretador de tudo. Né? Quando tem pessoas que se colocam acima da igreja, né? Tem pessoas que acham que está acima do próprio Cristo. Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a pessoa fala, olha, Jesus é o caminho, mas não é bem assim, não é bem assim. Jesus diz, olha, Pedro pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Aí Jesus olha e fala assim, olha, não te digo até 7, mas te digo até 70 vezes 7, ou seja, de maneira infinita. Aí a gente olha para aquele evangelho e fala assim, é muito bonito, né? É muito bonito Jesus falando, mas a gente cumprindo, eu não vou fazer isso não. Imagina, não perdoou nem meio perdão, imagina 70 vezes 7. A gente distorceu o evangelho. Todas as vezes que a pessoa olha o evangelho e quer moldar o evangelho a partir da própria vida, aí é errado. Não é a gente que tem que moldar o evangelho, é o evangelho que tem que nos moldar. Entende? E muitas vezes a gente quer moldar o evangelho. E não dá. Mas sim, a gente se coloca como esse molde, este barro na mão do oleiro que ele vai dando forma. Então a distorção, no contexto geral, é isso. Distorcer o evangelho. Querer trazer o evangelho de Jesus Cristo, todo o seu conteúdo, toda a sua graça, e querer moldar a partir da nossa vida. E isso se torna um ídolo. Algo que nós estamos vendo agora, Eliseu, Amós, a questão dos ídolos. A gente acaba querendo fazer Deus a nossa imagem. Porque o que é um ídolo? É trazer uma figura à nossa imagem. E a nossa imagem, que muitas vezes vai na contramão da imagem verdadeira, que é a imagem de Deus. Deus faz maravilhas. Mas nós somos a imagem de Deus. E a semelhança de Deus. Não é Deus que é a nossa imagem e semelhança. Quando a gente inverte, a gente está distorcendo. E que é muito difícil, realmente, como você dizia. É muito difícil. Por isso que estamos aqui. O caminho da fé é um caminho de conversão, sempre. Como dizia, não tem ninguém formado. Estou formado no cristianismo. Não. Todos nós somos peregrinos. Mais alguma pergunta? Nossa, apareceu um monte, hein? Nossa, tá bombando de perguntas. Deixa eu ver. Gente, vocês mandam umas perguntas muito grandes. Deixa eu ver aqui rapidinho. No metrô é incontável o número de pedintes e vendedores. Desde uma carteira a pacotes de bala, enfim. De tudo um pouco. Mas ruas muitos pedindo. Difícil de encarar. Onde está a dignidade? Olha, quem fez essa pergunta foi a Rita. Alguém que se propõe e aí eu quero resposta, vou tentar fazer a resposta mais inteligente da minha vida, mas para a gente compreender a dimensão. Enquanto uma pessoa tem forças para correr atrás do pão de cada dia, ela tem dignidade. Algo que for honesto, de boa índole, de boa procedência, a pessoa ainda está em busca dessa dignidade. Ele está mantendo essa dignidade. Porque não é indigno. Aí, falando a grosso modo, não é indigno o cara pegar um pacote de bala e vender. Não, é fruto do trabalho. Ele vai garantir o pão de cada dia?
Porque senão a gente cria hierarquias de funções ou de vocações. Não. De modo geral, é necessário ter alguém que possa vender. A grande questão não está porque ele vende. O problema não é esse. O problema é por que ele vende. Esse que vai ser o grande divisor de águas. O problema não é a pessoa se propor a vender bala na rua. O problema é por que ele vende. Aí isso sim. Pessoas que não tiveram oportunidades na vida e têm potencial, a isso, tiraram a dignidade dela e ela está lutando para mantê-la. Pessoas que diante da pandemia perderam o seu trabalho, mas que agora está de modo informal correndo atrás, ela está no pano de fundo de tudo isso, manter a sua dignidade. Mas o que foi indigno foi a maneira que aconteceu. Então, a questão da dignidade, ela não está necessariamente na função, mas ela está no porquê daquela situação. Lembremos, dignidade não está na questão da função, mas está na questão do porquê daquela situação. O porquê daquela situação. Isso é fundamental. E isso se dá em tudo. Seja nessa questão do trabalho, mas também seja nessa questão do lar. Eu, por exemplo, a nossa amiga aí, tem pessoas que, quando eu falo assim, padre, de onde você veio? Vim lá dos Pimentas. Pessoal, nossa, mas é tão difícil as coisas. Eu adoro os Pimentas. Eu adoro. Como difícil, eu adoro. Lá a gente tem a nossa liberdade, sabe? É uma loucura. Então, assim, eu gosto. Então, assim, a questão é o lugar. A questão é a situação onde impõe o lugar. Que pode ser lugar mais digno ou indigno. Se o direito é para todos, então tudo aquilo que eu tenho diante da região central, que provê a dignidade do cidadão, lá na periferia também deve ter. Essa é a grande questão. Por quê? As melhores oportunidades elas ficam sempre na região central. Porque é o coração da cidade. Mas e o fundão? Como faz? E as nossas periferias? Porque o mesmo acesso que um cidadão tem aqui no centro, ele deveria ter lá no Água Azul, no Bambi, nos Pimentas, lá no Vilani, quase divisa com São Miguel Paulista, o Itaim lá. Deveria ter. E o grande problema é que não tem. Então o sistema torna os lugares indignos. Não são as pessoas. É o sistema que torna. Então, a gente tem que se perguntar, não que aquilo que nós estamos fazendo para ganhar o pão de cada dia com dignidade, mas o porquê nós estamos naquela situação. E que muitas vezes pode ser uma situação de injustiça. A grande questão do ser humano, a gente tem que parar de querer sobreviver, a gente tem que viver. E muitas vezes, os mais carentes, como dizia na caridade, naquele pilar, os frágeis, os excluídos, os invisíveis, eles sobrevivem, eles não vivem. Isso é complicado. E por quê? Se a gente pegar e espremer essa laranja, a gente vai ver porque, de certo modo, em alguma situação, tentaram tirar sua dignidade. Então ele tem que sobreviver, ele tem que manter a sua dignidade. Sempre com coerência. Então, quando a gente olha alguém assim no metrô, num primeiro momento a gente tem que ficar assustado. Mas a gente tem que se perguntar o porquê. O porquê daquilo. Aqueles são sobreviventes. E aqueles que não têm nem condições de fazer isso, como ficam? Então vale a pena a gente refletir sobre isso. Deixa eu ver. Eita. Vou tentar responder mais duas. Maria Cristina. Padre, a partir desses pilares, como auxiliar os cristãos a superar a superficialidade da fé e da caminhada? Aquilo que é superficial. Bom,
Os caminhos são muitos, mas um que é fundamental, né? Um que é fundamental. O espírito de pertença. Né? Aquilo que supera a superficialidade é o espírito de pertença. A gente tem que parar de achar que somos só mais um no meio da multidão. Nós não somos mais um no meio da multidão e nem na comunidade. Nós fazemos parte. Então, a superioridade da fé e da caminhada, a gente só supera quando a gente se sente parte daquilo. Né? Se faz tomar para si. Então, a comunidade, lembra, a comunidade, ela também é minha. Então, se a comunidade é minha, logo Jesus ele me ensina a caminhar com o espírito da fé, com o espírito do seu discipulado. Então, o caminho é o espírito de pertença. Eu me senti pertencente àquele espaço, respeitando as diversidades, as maneiras, os jeitos, né? Porque o espírito, ele é dom. Né? E sopra onde quer e quando quer. Quando a gente se abre para isso, a gente supera qualquer dificuldade diante disso, daquilo que é superficial na nossa fé e na nossa caminhada. A última pergunta. Vamos lá. O Anderson pergunta: Padre, sendo um dos pilares a palavra para a nossa identidade paroquial, como devemos nos portar daqui para frente enquanto cristãos leigos e leigas que estão inseridos nas diversas realidades? Primeiramente, é lembrar que nós somos limitados. Qual é o nosso comportamento? Primeiro, é saber que nós somos limitados. O vírus está nos provando isso ao preço de muitas vidas. Que o ser humano, ele é limitado. E se nós somos limitados, o que nos compete? Cruzar os braços, não é? Como eu estou aqui? Não. Não. Mas ter o cuidado para com o outro. Isto é fundamental. Então a superação, num primeiro momento, vai se dar no cuidado. No cuidado para com o outro. Porque não quero ser profeta e anunciar o fim de Sodoma e Gomorra, mas a gente sabe que o pós-pandemia, ele também terá os seus desafios e as suas dificuldades. Terá. E em vários âmbitos, não somente na questão do trabalho, do pão, mas as questões psicológicas. O pessoal, o nosso povo, não estava, não vou dizer preparado, mas ninguém estava esperando, não é uma realidade dessa. Então, se a gente não cuida, e por isso que é necessário cuidar da mente, do corpo e da alma. Pessoal, não adianta só a gente ficar achando que é só uma parte. Não, então agora eu tenho que fazer exercício para cuidar da saúde. Ou agora eu tenho que ficar... Não, eu tenho que cuidar da mente, do corpo e da alma. Equilíbrio. Como dizia Santo Inácio de Loyola, uma vida ordenada. Isso é necessário. A gente ordenar a vida. Dar a cada coisa o seu devido lugar. De dignidade, de reverência. Isso é fundamental. E aí será necessário, nesta pós-pandemia, cada um de nós, vocês que são leigos e leigas, eu, através do meu ministério sacerdotal, de pastoreio, o cuidado com o outro. E um cuidado que vai ser um divisor de águas. No quê? Daquilo que é primordial e daquilo que é secundário. Algo que eu dizia até mesmo ontem na homilia. Algo que é primordial e secundário. Hoje nós estamos vendo, a situação nos mostrou que muitas coisas que a gente achava que era primordial não são. Não são primordial. São coisas secundárias. Mas por que a gente percebeu isso? Porque a situação nos fez parar para pensar. E hoje, o que é primordial no mundo? O homem, o ser humano. A humanidade é primordial. Todas as outras coisas são acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus no qual Jesus prepara para cada um de nós. Então o ser humano está inserido nesse reino. Então ele é prioridade. Então buscar o reino de Deus é buscar o ser humano. Buscar a sua relação profunda com Deus, com o outro, consigo mesmo, com toda a criação.
Então, nós devemos sempre lembrar disso, no pós-pandemia. O cuidado para com o outro. Não podemos esquecer disso. Cuidar, 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 cuidar. É como se todo mundo voltasse para a pastoral da criança, onde todo mundo vai precisar de uma sopinha, todo mundo vai precisar, sabe, de um balanço para ver como está pesando, todo mundo vai precisar de um farelo para fortalecer a caminhada, todos nós. Todos nós vamos precisar de ferramentais para que cada dia possamos superar toda essa situação que foi imposta, né? Mas são situações que podem ser superadas com a graça de Deus, mas também com a nossa responsabilidade de promotores da paz e do amor. Amém, pessoal? Agora, 20h30, nossa mãe, e eu falei que ia fazer só até as 20. Viu? Eu falo demais. Mas vocês já estão acostumados comigo, não é? Tem muitas outras perguntas aqui, mas que eu não vou conseguir responder, porque senão nós vamos até às 10 horas da noite aqui, até às 23 horas. Gostaria muito, mas o nosso povo também tem direito ao bom descanso, na graça de Deus. Mas prometo que depois vou olhar cada pergunta e respondo, na medida do possível, no Message. Respondo lá, ou respondo na resposta mesmo, que dá para fazer isso. Tá bom? Bom, é isso. Eu espero e peço a Deus ter colaborado nesta missão, sempre buscando aquilo que é possível nas nossas mãos, com muita humildade e simplicidade, mas de coração aberto para fazer parte dessa massa que é o povo de Deus, pastoreando, sempre buscando e tentando ser esse bom pastor para vocês. Então que nós possamos desfrutar de cada momento que a nossa paróquia oferece. Mas para que a paróquia oferece? Para ser esse porto seguro, para ser essa presença na vida de cada um de vocês. Amanhã teremos o Santo Terço com as famílias, às 19 horas. Contamos com cada um e cada uma de vocês para juntos pedirmos a intercessão da Mãe, Santa Maria. Fizemos a bonita experiência em maio e agora, todos os sábados, teremos o Santo Terço com as famílias. Agora, amanhã, eu ia falar próximo sábado, já é amanhã, já é daqui a algumas horas, estaremos aí novamente reunidos. Santa Missa Dominical, às 9 horas da manhã. Terminada a missa, das 10 ao meio-dia, distribuição da Santa Eucaristia em nossa matriz, São Paulo Apóstolo, em suas comunidades, Santa Cecília, São Francisco de Assis e Santa Teresinha do Menino Jesus, que possamos nos alimentar desse pilar que é o pão em nossas vidas. Rezemos, pedindo a Deus Todo-Poderoso que tenhamos uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa, como rezamos todos os dias na oração da liturgia das horas, nas completas, que o padre também reza a cada dia, também agradecendo pelo dom da vida, pelo dom também da comunidade, que possamos rezar uns pelos outros. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te bendizemos, Senhor, por esta noite e agradecemos pelo dom de nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Pedimos que olhe com misericórdia para os mais necessitados, para aqueles que necessitam de sua misericórdia e de seu amparo. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se passou, para que o Senhor renove cada vez mais em nós os sonhos, projetos e esperanças, para que deste modo possamos, como discípulos e discípulas, missionários e missionárias, sermos os verdadeiros participantes do seu reino, que já está entre nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de nosso padroeiro São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Tenham todos uma boa noite, bons sonhos. Que o Senhor em nossas vidas sempre os acompanhe e nos proteja. Amém. Aleluia. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã. Aqueles que necessitarem, estarei na paróquia das 9 da manhã até o meio-dia para o atendimento do povo de Deus. Uma boa conversa, através também dos sacramentos, buscando de modo especial a confissão e também a direção espiritual. A todos aqueles que necessitarem, estaremos lá com essa igreja de portas abertas. Boa noite a todos.